Olá, caros alunos e alunas. Vamos iniciar aqui mais uma aula na nossa disciplina Introdução à Robótica do curso técnico em automação. Nossa aula número 6 da disciplina Introdução à Robótica. Meu nome é professor Rosinaldo, engenheiro de automação. Então vamos aqui para a nossa última aula, né, do nosso curso aí, da nossa disciplina Introdução à Robótica, uma introdução, né, sobre os principais conceitos, a concepção da robótica. Nós falamos lá sobre o conceito de robô, como surgiu, os principais robôs. Nós falamos da utilização dos robôs nas indústrias. Nós falamos aí na última aula sobre a concepção, como é feito as juntas, os elos. Falamos sobre grau de liberdade também. Continuando ainda falando sobre grau de liberdade, fala o seguinte: número de movimentos individuais das articulações indica a versatilidade do robô. Então, o nosso robô industrial, ele tem 6 graus de liberdade. Configuração mais complexa, 3 graus para posicionar o efetuador, ou seja, o efetuador é na parte aqui da parte que mais próxima da ferramenta, certo? 3 graus de liberdade aqui e mais 3 de orientação, certo? Então aqui nós temos o primeiro elo, a primeira junta e o elo. Aqui nós temos o outro elo, né? Nós temos 3 elos e 3 juntas que propiciam os 6 graus de liberdade, ok? Então aqui, pessoal, nessas setas, nós temos como um robô ele pode se movimentar, certo? Então na base nós podemos fazer uma base rotacional, né? 180 graus. Aqui nessa outra junta a gente pode fazer aqui um movimento esférico, né? O robô ele pode fazer um movimento. Aqui também, nessa outra parte, né? Então aqui indica a parte de movimentação, o grau de liberdade do robô, ok? Então aqui vamos falar sobre os órgãos terminais, ou seja, das garras e das ferramentas. Então o que são os órgãos terminais, né? Que são essas garras? Que ferramentas são instaladas e são instaladas em que parte do robô essas ferramentas elas são instaladas? Dispositivo fixado no punho de um robô que permite ao mesmo realizar uma tarefa específica. Então aqui nós temos o punho do robô, né? Exatamente, a ferramenta ela é fixada exatamente nesse ponto. Vários tipos de ferramenta nós vamos ver agora, certo? Vários tipos de ferramentas, várias garras, né, que são colocadas, outros partes de manipulação nos mais diferentes empregações do emprego que nós já vimos, né? Embalagem, pintura, soldagem, armazenamento, paletização, né? Transporte de peças, enfim, nós já vimos essas utilidades. Em geral, os órgãos terminais são projetados especialmente para a tarefa a ser executada. A maioria dos fabricantes de robôs já oferece determinados órgãos terminais com seus acessórios, ou seja, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos robôs, ela não fabrica só a parte, vamos dizer assim, do robô. Ela oferece também a parte dos órgãos terminais. Mas nada impede dos engenheiros de automação, dos engenheiros de desenvolvimento, dos engenheiros de manufatura desenvolver na sua própria empresa os próprios órgãos terminais, as próprias garras ou as próprias ferramentas para empregar no seu processo, ok? Então, as garras, aqui no primeiro processo, né? Garras usadas para pegar e segurar objetos em operação como pegar peças e transportar e arranjá-las para um pallet, manipular ferramentas, carregar e descarregar a máquina, manusear caixas, garrafas e matérias-primas. Então, nós temos aqui as garras, que são feitas para esse processo, e as ferramentas, né? Então, nós temos aqui 2 tipos de emprego dessas ferramentas, garras e ferramentas. As ferramentas usadas para realizar algum trabalho sobre a peça e apenas manuseá-la. Solda, ponto, arco e pintura. Então, nós temos aqui garras que vão manipular, carregar, transportar
certo? Que vão transportar. E aqui nós temos as ferramentas que são empregadas, são fixadas ali no punho também, que vão executar essas operações que nós já vimos, soldagem a ponta, soldada a arco e a pintura, ok? Então, as mecânicas, então nós vimos as garras, né? Nós vimos ali as ferramentas, garras, ferramentas, e nós vamos ver as partes mecânicas. Usa dedos mecânicos acionados por um mecanismo da peça. Os dedos são apêndice das garras que fazem contato direto com o objeto, fixos. Então, como pode ser feito as partes mecânicas fixas? Parte integrante do mecanismo de pega, intercambiáveis, ou seja, eu posso fazer a troca quando houver um desgaste, certo? Quando houver ali um desgaste, eu posso fazendo a troca. Compensação do desgaste, mecanismo de pega para acomodar diferentes modelos de peça. Então, aqui nós temos os mais diferentes tipos de garras, certo? Que vão ali manipular, vão pegar as peças, ok? Então aqui não mecânicas, quando a quantidade de dispositivo de pega simples, apenas um dispositivo de pega é montada no punho ali do robô, certo? Então aqui nós temos a pega simples. Duplo, existe 2 dispositivos de pega montados no punho, vantagem, manuseio de 2 objetos separadamente, ou seja, você tem ali dois simulando, né? 2 braços, você pode pegar ali 2 objetos, ou se o objeto, né, a peça for muito comprida, larga, você precisa ali um braço só, uma garra só, tá apoiando ali a peça, não vai conseguir suportar, então coloca duas peças ali, 2 garras para suportar a peça, ok? Para realizar o transporte, com mais segurança, com mais visando tudo isso de robótica que nós temos estudado agora, mais qualidade, mais precisão. Isso aí vai da parte do desenvolvimento, quem está desenvolvendo lá o dispositivo, quem está trabalhando lá na produção, ok? Construção física, dedos são projetados de acordo com a geometria da peça, não permitindo uma movimentação, ou seja, na parte aqui da garra, né, colocado ali, se a peça for quadrada, faz ali duas partes quadradas para abaçar, se for retangular, 2 retângulos, se for circular, como é o caso ali, faz ali uma superfície côncava, né, nas 2 garras côncavas para abaçar aquela peça. Um exemplo aqui, se fosse pegar esse copo, vou pegar esse copo aqui, ó, uma garra no formato aqui, né, cilíndrico do copo, de forma que as garras fossem fechar e fazer o transporte desse copo, ok? Atrito, dedos devem aplicar uma força que é suficiente para reter a peça por atrito contra a gravidade, acelerações ou qualquer outra força durante o ciclo de trabalho. Almofadas aumentam o coeficiente de atrito para proteger a peça de danos, ou seja, colocado aqui ranhuras, né, nessa parte aqui da garra, ranhuras para exatamente a peça não se mover, né, para a peça não ter ali um movimento, né? Então colocado ali aquelas ranhuras para criar uma fricção, para criar um atrito, para que não tenha movimento na peça. Isso aí é importante também na hora da concepção ali do projeto de automação, projeto de manufatura, com a utilização do robô, ok? Então aqui, lá no conceito de robótica, vamos voltar àquele conceito. O que os manipuladores robóticos fazem? Nós já estudamos isso, vamos falar novamente. Uma repetição, né? Máquinas que realizam tarefas que envolvem movimentos, maior mobilidade e habilidade do que as tradicionais. Quem vai fazer esse movimento? Quem vai realizar, na verdade, que são comandadas por um computador, certo? São programáveis, possuem comunicação com o meio, tato, visão de proximidade. Nós vimos aí que são a parte dos sensores. E tem capacidade de alta programação. Quem vai fazer a parte de visão, tato, toda essa parte, são a parte dos sensores. Os sensores que vão realizar lá a parte de visão. E os computadores aqui, a parte de comando, que são programados para realizar isso. E realizam movimentos, ok? Para realizar os movimentos. Então, continuando lá na parte das garras, que nós vamos ter aqui, ó,
as maneiras de pegar o objeto. Pela parte interna, ó, duas garras aqui, acionamento mecânico, pneumático ou hidráulico, geralmente é pneumático, certo? Pela parte externa, aqui ó, pela parte externa, certo? Aqui pela parte interna também, certo? Pela parte interna, aqui externa, e aqui pela parte externa, certo? Parte interna, aqui ó, um lado da peça, um lado da outra garra, né? Ela abre, né? Abre aí, e aí ela prende a peça. Na parte externa, nós já vimos aqui, eu coloquei o copo ainda agora, fechando, vem fechando ali para pegar a peça, ok? Então aqui a garra angular, aqui ó, a parte tem um ângulo aqui, certo? Parte angular, uma garra angular. Garra paralela, e aí pega vários tipos de embalagem, pessoal. Uma embalagem lá de biscoito, né? Cracker, que é forma de prisma, uma embalagem, alguma garrafa, né? Uma caixa, no caso aí da paletização, uma garra que vai pegar uma caixa ali, as caixas geralmente têm formato, né? Ou prismático, ou quadrado, ou retangular, fazer uma ferramenta de forma que possa realizar mesmo a manipulação na hora que o robô estiver fechando ali as suas garras e pegar aquilo com segurança. Como nós já falamos ali, de forma, as que precisam de atrito colocar, as que não precisam não colocar, a parte da ferramenta ali estriada, né, e tudo, alguns acabamentos que propiciam. Aí na verdade é um conjunto, pessoal, não é só o robotista, não é só o engenheiro mecatrônico, vai ali, entra ali o engenheiro mecânico, entra ali o eletricista, entra ali o técnico eletrônico, as pessoas juntas ali desenvolvendo essas partes e rápido, né? Porque geralmente quando se emprega um robô, aí você coloca o que demora é a criação dessas garras, né? Das adaptações. Como nós já falamos aqui, muitas empresas já vendem isso aí, certo? Muitas empresas já vendem, mas a grande maioria o que faz? Ela faz a parte, constrói mesmo, desenvolve. Na época que eu trabalhei numa fábrica de automóveis, o próprio departamento de engenharia desenvolvia, né, os grippers, os dispositivos, as ventosas, né, os dispositivos com ventosas e tudo mais, certo? Então, gás não mecânico, copo de sucção, que é exatamente isso que nós falamos aqui, sobre as ventosas, aqui, ó. Indicado para certos tipos de objetos, planos e lisos, limpos, de modo que permite a formação do vácuo. Então, o princípio do vácuo, você vai usar o vácuo entre os objetos e o copo. Objeto macio, material de copo duro, objeto duro, material de copo macio, borracha e plástico. Formação de vácuo através de uma bomba de vácuo. Você vai ter uma bomba de vácuo que vai realizar o movimento, aqui no caso do transporte aqui de embalagem, certo? Aqui nós temos aqui exatamente o emprego desse sistema, ou seja, com a utilização do vácuo, das ventosas. Então aqui transportando esse vidro, aqui nós temos duas ventosas, certo? Se ainda não for estudar, nós vamos estudar ainda pneumática, né? Então ar comprimido aqui, né? Pressão negativa e tudo mais, de forma que a ventosa ela faz o processo de sucção ali, né? Prende com esse processo de sucção e faz o transporte da peça aonde for necessário. Aqui nós temos um sistema misto de um vácuo, né? Temos as ventosas aqui no meio, segurando a peça, e as duas garras aqui, que provavelmente vão abraçar aí, vão fechar para realizar o transporte dessa caixa, ok? Garras não mecânicas, magnéticas, indicadas para manuseio de materiais ferrosos, principalmente chapas e placas. Vantagens desse processo: tempos de pega rápido, para não precisa ser projetada para um determinado tamanho de peça. Manuseio de peças ferrosas com furo, necessidade de apenas uma superfície de pega. Desvantagem: magnetismo residual da peça de trabalho, possíveis deslizamentos naturais, menor precisão do manuseio. Não é possível pegar apenas uma chapa de uma pilha sem dispositivos adicionais, ou seja, eletromagnético, né? Você vai energizar ali o ímã, e aí vai atrair a peça e aí vai fazer o transporte. Depois você o processo
de desmagnetização, você vai tirar ali a energia do ímã e ele vai soltar a peça para realizar também o movimento. Aonde que eu uso isso? Em chapas metálicas, né? Preciso executar isso com chapas metálicas, ok? Tipos de garras eletromagnéticas controlam facilmente a liberação da peça ao final do ciclo de trabalho, necessitam de uma fonte de corrente contínua, de uma unidade de controle adequada. Garras com ímãs permanentes, não exigem fonte de energia, não controla a liberação de peças ao final do ciclo de trabalho em um separador. Garras não mecânicas adesivas. Nós vimos aí, durante essa disciplina, as várias aplicações do robô. Solda, fura, faz o transporte de peças aí, nós vimos aí uma placa de vidro, como nós já vimos aí na outra lâmina, no slide anterior. Agora nós vamos ver outra característica de ferramentas que são colocadas ali no punho do robô. Que ferramentas são? O que propicia a atividade, a fixação dessa ferramenta? Características adesivas. Como assim, professor, adesivas? Utiliza substância adesiva para proteção de pega, indica para manusear tecidos em outros materiais leves. Problema: substância adesiva perde aderência pelo uso repetitivo, torna-se a limitação carregando material adesivo de forma de fita contínua, utilizado lá nos materiais de embalagem, né? Você emprega ali uma ferramenta no robô, aí você precisa fechar ali, passar uma fita adesiva por cima da caixa da embalagem, o robô vai lá e faz realmente essa aplicação dessa fita, né? Adaptada a uma ferramenta com um rolo e faz o fechamento ali da caixa, ok? Órgãos terminais, ferramentas, as garras, né? As ferramentas que são colocadas no robô. A ferramenta manipulada pelo robô é presa diretamente ao punho. Nós já vimos lá que o punho ele é fixado no último elo, ele é fixado na última parte lá da parte de manipulação do robô. Então lá geralmente tem furos ali impregnados no punho, colocados no punho, instalados na verdade, onde nós vamos colocar os variados tipos de dispositivo. Aí vai do imaginário, né? Eu vou colocar ali uma ferramenta de solda, vou colocar aqui uma ferramenta que vai propiciar o robô a realizar um furo, vou colocar uma garra que vai fazer um transporte de determinados objetos, uma embalagem, uma garrafa, certo? Ou um conjunto de garrafas, vamos transportar, transportar para dentro da caixa de embalagem, depois o robô fazer o fechamento. Então, eu vou ali adaptar a ferramenta à melhor aplicação que foi adquirido o robô. Exemplos de órgãos terminais do tipo de ferramenta utilizado na robótica são. Então, não é só adquirir o robô propriamente dito. O robô chegou lá na empresa. O que vai fazer? Você precisa ter já o processo definido, o que eu vou fazer com aquele robô. Eu vou utilizar o robô na embalagem, eu vou utilizar o robô na pintura, eu vou utilizar o robô no processo de solda, para realizar a soldagem. Então, o departamento, como eu falei anteriormente, o departamento de engenharia, o departamento de manufatura, o engenheiro mecatrônico, o robotista, né? Todas essas pessoas vão estar unidas no projeto, né? E vão desenvolver essa ferramenta. Ou compra do fabricante, ou vocês desenvolvem. Como eu falei para vocês, já trabalhei em algumas ferramentas, algumas empresas, que a gente mesmo desenvolvia nossas ferramentas para ser instalado no robô, certo? Então, nós temos aqui ferramenta para soldagem a ponto e a arco, né? Soldagem MIG, TIG, né? Plasma, como nós já vimos nos slides anteriores, nas aulas anteriores. Bicos de pintura, posso instalar lá no punho do robô. Mandris para usinagem, furo, fresagem, o robô pode estar realizando isso. Aplicadores de cimento ou adesivo líquido para montagem. Alguns processos produtivos, eu preciso estar colocando alguma cola, por exemplo, o carro automotivo, para fazer união de algumas chapas, eles são chapa sobre chapa, né? É colocado alguma cola adesiva ali, uma cola automotiva, o robô que faz a aplicação dessa cola, exatamente para quê? Para propiciar no carro a impermeabilidade, ou seja, que não infiltre água no processo, ou seja,
Só a solda propriamente dita, a solda ponto, apesar dela ser aplicada em vários pontos do automóvel na hora que ele é aplicado, ele não garante que não vai ter infiltração. Então ele passa essa cola aí para garantir realmente a parte de impermeabilização do automóvel. Isso para outros processos também, tá? Então, ferramenta de corte por água ou laser, nós vimos lá também a aplicação da soldagem de plasma, que é corte. Você quer cortar uma peça, você não precisa tirar uma peça de processo. O robô mesmo com uma ferramenta de plasma, ele mesmo pode realizar o corte metálico, certo? Então aqui nós temos os diversos tipos de, como nós já vimos, fechando aqui a nossa aula, né? Aqui nós temos as tochas, né, de soldagem MIG, adaptada aqui no braço robótico. Aqui nós temos já uma ferramenta de usinagem também adaptada no braço robótico. Aqui uma soldagem TIG, né? Aqui outra soldagem, né, pode ser MIG também. Um processo de pintura, ok? Processo de pintura, um processo de transporte, ok? Então aqui, nesse último slide, vamos colocar aqui os maiores fabricantes de robôs industriais, onde foi focada a nossa disciplina em robótica industrial, né? Onde que vamos aplicar na prática o que realmente nós vamos ver. Então, se por exemplo, professor, hoje eu for para a indústria e eu chegar lá na produção, que tipo de robôs, que marcas de robôs eu vou encontrar com essa concepção que nós estudamos na disciplina? Ó, o maior fabricante de robô do mundo é a Fanuc, robô industrial, tá, pessoal? Falando de indústria. Exatamente nessas aplicações que nós estudamos, que nós vimos durante a disciplina. Segundo aí, Scala, ABB, que eu tive o privilégio, né, de trabalhar. O Kawasaki, que ele é Fanuc, que é o maior fabricante, e a ABB, eles são utilizados na indústria automobilística, tá? Esse Ishikawa, ele também é usado na indústria automobilística, mas também é utilizado no polo de duas rodas, na fábrica na Honda. Kawasaki também se encontra muito ali na Honda. O Nash, né? Kuka também muito encontrado na indústria automobilística, em outros processos também. Denso, Mitsubishi, Epson, Staubli, robô Foxconn, robô Comal, robô da Onron e Universal, certo? Então aí nós temos os variados tipos de robôs, certo? Em quantidade, Fanuc aqui tem instalados no mundo 400 mil robôs, ABB Ishikawa com 300 mil robôs instalados, né? E aí vem a Kawasaki com 100 mil robôs instalados, a Nash e por aí vai cada um do fabricante. Então vocês também podem entrar no site dessas empresas, fazer uma pesquisa, se aprofundar. Lembrando que essa disciplina é uma introdução à robótica e para quem quiser entrar nesse mundo aí, nós já vimos aí que existe muito mercado, existe muita coisa a explorar, certo? E estamos aí, tá, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Fechando aqui a disciplina, um forte abraço a todos. Até a próxima.